Tudo bem, pessoal? Então, voltamos aqui com mais uma correção de prova, né? Hoje, 28 de março de 2017. Essa prova que a gente vai comentar, ela ocorreu no dia 26 de março de 2017, então tem 2 dias aí de lapso temporal, né? Recebi a prova de um dos alunos e estamos aqui comentando para eventualmente identificar algum recurso. Eu já comentei agora há pouco as questões de AFO e na prova de AFO tinham pelo menos 2 recursos. Um muito certeiro para dar certo, de anulação. A outra também possivelmente pode ser anulada, mas eu acho que a banca pode eventualmente não anular. Mas das duas possibilidades boas de recursos, uma, a meu ver, 100% de certeza de que a questão deveria ser anulada. Beleza? A outra vamos jogar em uns 70%. Vamos comentar agora as questões de contabilidade pública da prova de contador do TRT da 24ª região. Beleza? Vamos lá? Então a gente vai comentar a prova D4, tipo 2. Quero agradecer aqui o envio da prova ao aluno Jarbas Gonçalves. Essas provas da FCC elas são um pouco mais difíceis porque elas só são liberadas para o aluno interessado. Elas não são publicizadas no site da FCC. Beleza? Vamos então para a nossa primeira questão. Pelo regime contábil patrimonial, o valor da receita, certo? Então, primeiro, essa questão aqui ela foi confusa, mas ele está falando, eu quero de acordo com o regime patrimonial. Vamos lá. Aí vamos à primeira opção. Pelo regime contábil patrimonial, o valor da receita orçamentária de serviços que foram realizados no período, mas que será recebido no período seguinte, é reconhecido no período em que o serviço foi prestado. Vamos aqui para o quadro. Vamos aqui para o quadro para eu mostrar para vocês aqui uma ideia interessante sobre isso. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando a gente está falando de regime patrimonial versus regime orçamentário, o que é que você tem que ter em mente? Você vai ter um negócio chamado variação patrimonial aumentativa. Isso aqui é igual ao fato gerador da receita pelo enfoque patrimonial. Certo? Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, você vai ter aqui agora a receita orçamentária. E aí você vai ter aqui a arrecadação. Certo? Então, uma coisa é receita pelo enfoque patrimonial. Outra coisa é receita orçamentária, que é arrecadação. Aqui é fato gerador, aqui é variação patrimonial aumentativa. Aí o que é que acontece? A VPA, aqui você tem a arrecadação. Então a VPA pode ser antes, a VPA pode ser na, ou a VPA pode ser após a arrecadação. Então o que ele está falando? Independente do momento da arrecadação, eu vou reconhecer a receita pelo enfoque patrimonial quando ocorrer o fato gerador, que é quando o serviço foi prestado. Por isso que a letra A está certa. Vamos olhar as outras agora. Realizado no período correspondente ao valor da receita evidenciado no balanço orçamentário. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a receita pelo enfoque patrimonial, que é a VPA, vai coincidir com a arrecadação. A resposta, nem sempre. Pode coincidir, mas pode não coincidir. Vai depender do fato gerador, porque o fato gerador pode ser antes da arrecadação, o fato gerador pode ser na arrecadação, ou o fato gerador pode ser após a arrecadação. Professor, dá para explicar mais? Como eu falei, aqui é uma resolução de questões, é para quem já estudou e está revisando. Mas eu te garanto, no curso de contabilidade pública desse professor que vos fala, no 3D Concursos, cara, tem uma aula integral que é só sobre isso aqui. São 3, 4 vídeos, certo? Explicando de forma esmiuçada como você faz essas relações. E mais, não é só dando o geral não, é entrando no detalhe, fazendo o lançamento no plano de contas aplicado ao setor público, versão 2017. Beleza? Só aqui no 3D. Mas aqui é só para você ter uma palhinha de como você, mesmo sem dominar isso tudo, isso que eu estou falando é para você entender tudo. Mas mesmo sem entender tudo, se você só soubesse dessa dica aqui antes, na e após, você também acertaria. É o que eu falo. Acertei, mas não sabia.
Pode dar certo. Mas para dar certo, você tinha que lembrar pelo menos disso aqui. Beleza? Vamos para a letra C. Realizado no período correspondente ao valor da receita orçamentária no balanço financeiro. Também está errado. Extra-orçamentária, certo? E orçamentária, referente a determinado período, também provoca alteração na DVP. Evidenciar no balanço orçamentário não difere daquele da DVP, pois o critério de reconhecimento é o mesmo. Falso. O critério de receita pelo enfoque patrimonial é VPA, fato gerador. O critério de receita pelo enfoque orçamentário é arrecadação. São critérios diferentes, tá bom? Então, pessoal, moral da história. Moral da história é a seguinte: você tem que saber que existem dois enfoques, o enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial. Receita pelo enfoque orçamentário são as receitas arrecadadas. Receita pelo enfoque patrimonial são as variações patrimoniais aumentativas. Simples assim. Questão 33. De acordo com a NBCT-SP, estrutura conceitual, são critérios de mensuração do passivo. O que é que eu tenho para te dizer? Começou, foi dada a largada pelas bancas na cobrança dos itens da estrutura conceitual. Aí o que é que eu disse para os meus alunos desde o início das gravações no 3D Concurso sobre a estrutura conceitual? Você não vai mastigar a estrutura conceitual do item 1 até o item 100, 200 e pouco, não. Não. Você tem que selecionar o que você vai ler. Então, o que é que eu disse para os meus alunos? O que é que eles têm que ler da estrutura conceitual? E não é ler tudo ao mesmo tempo, é ler de forma compartimentalizada. Primeiro, leia os elementos do ativo e do passivo, ou seja, os elementos dos relatórios, os relatórios contábeis de propósito geral, o RCPGs, que é ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários, distribuição aos proprietários. Pronto. Segunda coisa que você tem que ler, características das informações contábeis. E terceira coisa que você tem que ler, avaliação de ativos e passivos. Acabou. E você vai ver que na estrutura conceitual tem muito mais coisa, mas vai por aí, vai por mim. Vai por mim. E nessa prova, né, semana passada teve outra prova, caiu o conceito de ativo e passivo de acordo com a estrutura conceitual, quais são os elementos de controle do ativo, e nessa prova de hoje, certo? E também caiu a avaliação patrimonial, e nessa prova da FCC, que eu estou comentando agora, do último domingo, caiu os critérios de avaliação do passivo e do ativo. São esses aqui, a resposta, e eu trouxe aqui os critérios. Então você está vendo que para o ativo você vai ter custo histórico, valor de mercado quando em mercado inativo, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda, valor em uso. E base de mensuração dos passivos, custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, mercado ativo, valor de mercado em mercado inativo, custo de liberação, preço presumido. Então, pessoal, ainda não está se cobrando o conceito de cada forma de mensuração dessa, mas é questão de tempo. Então, foca nesses três aspectos da estrutura conceitual. Você que ainda não está matriculado no meu curso, nem precisa se matricular, porque aqui é dica geral. Foca nesses três. Elementos dos RCPGs, características das informações contábeis. 3. Bases de mensuração de ativo e passivo. Vai por aí que você está bem alinhado. Próximo. 34. Uma transação que gera uma variação patrimonial aumentativa decorrente de transação sem contraprestação em uma entidade pública vamos lá, prestação de serviços a valor de mercado para entidades privadas, recebimento de taxas antes da ocorrência do evento tributável, recebimento de depósito em caução, isso aqui é fato permutativo, contratação de operação de crédito, isso é um fato permutativo. Vamos lá, vamos voltar para as primeiras aqui. Recebimento de doação de dinheiro sem condições atreladas ao seu uso. Essa seria uma transação sem contraprestação. Mas vamos olhar aqui. Prestação de serviço a valor de mercado pela entidade privada. Aqui é o seguinte, eu estou prestando serviço, mas está tendo uma contraprestação. E ele quer sem contraprestação, por isso que não pode ser a letra A. Recebimento de taxas antes da ocorrência do evento tributável. Não. Se a taxa coincidisse com o evento tributável, aí seria uma variação patrimonial aumentativa sem contraprestação. Mesmo que na taxa, o setor público tem que fazer alguma coisa, mas o valor é tão irrisório que a taxa é considerada uma transação sem contraprestação. Mas por que a B não está certa? Porque ele não está falando no momento que foi prestado o serviço e a taxa foi recolhida. Ele está falando que primeiro houve o recebimento da taxa para depois prestar o serviço. Então gerou uma contraprestação de prestar o serviço
decorrente da taxa, beleza? Por isso que a letra B também está errada. Então, o gabarito realmente é a letra E. Questão 35. De acordo com a Lei 10.180, o sistema de administração financeira, vamos lá. O que é que eu digo para os meus alunos nas minhas aulas? Cara, você quer ir bem na Lei 10.180 e não quer gravar muita coisa? Lembra dos órgãos que comandam, que são os órgãos centrais dos 4 sistemas. Sistema de planejamento e orçamento, sistema de administração financeira, sistema de contabilidade federal e sistema de controle interno federal. Falou sistema de planejamento e orçamento, você vai lembrar de PPA, LDOI, e você vai lembrar do Ministério do Planejamento. Falou administração financeira, você vai lembrar de equilíbrio entre receita e despesa. Você vai lembrar de programação orçamentária e financeira, você vai lembrar da Secretaria do Tesouro Nacional. Falou de sistema de contabilidade federal, você vai lembrar de demonstrações contábeis, plano de contas, certo? Conta única, e vai lembrar também de quem? Vai lembrar da Secretaria do Tesouro Nacional. E falou de controle interno, você vai lembrar de Controladoria Geral da União e vai lembrar de auditoria, fiscalização, avaliação de programas. Vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, planejamento, olha aí, pessoal, como ficou fácil. Essas opções que eu circulei, que não é o gabarito, elas são atribuições de qual sistema? Sistema de planejamento e orçamento. Por eliminação, só podia ser letra D. Ou seja, mesmo que eu não soubesse todos os aspectos, todas as atribuições da lei, eu acertei. É essa a dica que eu passo no dia a dia para os meus alunos dos meus cursos. Certo? 36. De acordo com a NBCT Estrutura Conceitual, o ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado. Para ser considerado um recurso, o item do tribunal deve necessariamente ter potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios econômicos. Esse foi o gabarito. Agora vamos ver por que o resto está errado. Gerar benefícios econômicos diretamente ao próprio recurso e não do seu direito de uso. Essa parte aqui complicou a questão. Gerar entradas líquidas de caixa. Não. Isso é dito de forma clara na estrutura conceitual. Quando você fala potencial de serviços, não necessariamente vai gerar entrada líquida de caixa. Mas quando você gera benefícios econômicos, aí gera entrada líquida de caixa. Beleza? Mas potencial de serviços não necessariamente gera entrada líquida de caixa, por isso que aqui está errado. Ser de propriedade legal da entidade. Não. Ter a possibilidade de trocar por outro ativo. Isso não é critério. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma outra revisão aqui, que foi vista inclusive na prova, que foi gravada aqui, está no meu canal do YouTube, você está me assistindo, para a Universidade Federal do Ouro Preto. Quais são os 4 critérios, ou os 4 indicadores determinantes de controle? Não determinantes. São indicadores de controle, mas eles não são determinantes. Propriedade legal, é o PLAMERD-DL. Propriedade legal, acesso aos recursos, ou capacidade de restringir o acesso aos recursos, meios para que os recursos alcancem os objetivos da entidade, certo? E último, existência de um direito legítimo para usar os recursos. Você está vendo que quando ele fala ser de propriedade legal, é um indicador, mas não um indicador determinante, certo? Por exemplo, o arrendamento mercantil, que é o leasing, você não tem a propriedade legal, mas ele é um ativo. Por isso que a letra D está errada, beleza? Vamos para a questão 37. A questão 37 diz assim, um TRT pagou ao funcionário Antônio 400 de suprimento de fundo, com a finalidade de atender despesas de pequeno vulto. Sendo assim, isso aqui em 31/10. Sendo assim, em 31/10, para efetuar o pagamento ao suprido, o Tribunal de Contas utilizou uma conta, vamos lá. Então, uma coisa que eu vou te dizer, o suprimento de fundo, ele é um fato permutativo na concessão. Então, o que é que acontece? Eu empenho, liquido e pago, certo? E aí, aquele dinheiro fica guardado, certo? No cartão de pagamento ou na conta tipo B. Pronto. Então, o que é que acontece? Ó? Vou colocar aqui, balanço patrimonial. Vou até usar o quadro para facilitar. Vamos pegar aqui. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui o balanço patrimonial. Então, nessa questão aqui, que é uma questão muito interessante, a gente trabalha da seguinte forma. Balanço patrimonial. Aí você vai ter o ativo, vai ter o passivo e aqui vai ter o PL. Aí suponha que você tem 100 mil no caixa e 100 mil aqui. E aqui é caixa. Ok, pessoal? Aí o que acontece? Você quer passar
um suprimento de fundo para o agente suprido. Aí o que é que acontece? Você vai empenhar, beleza. Quando você liquidar, o que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar assim, diversos, ou, vamos colocar aqui, direitos, junto a terceiros, no valor de R$400, e você vai abrir no passivo, suprimento de fundo a pagar, no valor de R$400. Esse é o lançamento do suprimento de fundo, mas não no pagamento, na liquidação. Por isso que eu acho que talvez a questão possa ser anulada. Isso aqui aconteceu quando? Na liquidação. Isso aqui é a liquidação. Aí vamos lá para o pagamento. Quando você vai pagar, o que é que vai acontecer? Você vai tirar, você vai zerar isso aqui e você vai tirar 400 daqui. Certo? Aqui a gente não mexeu não. Eu ia mexer aqui, mas não mexe agora não. Então aqui, quando você paga, que é a segunda fase, sai o dinheiro do seu caixa e você dá baixa na obrigação aqui. Isso no pagamento. E quando ocorre a prestação de contas, o que é que acontece? Na prestação de contas, agora eu estou falando da terceira fase, na prestação de contas isso aqui zera, e aqui fica com menos 400. Fechou? Então aqui tem três fases. Tem a parte da liquidação, que é quando surge a obrigação e surge o direito. Tem a parte do pagamento, que é quando some a obrigação e sai dinheiro do caixa. E tem a prestação de contas, que é quando o direito deixa de existir e reduz o PL. Por isso que a gente diz que a concessão de suprimento de fundo é uma despesa orçamentária não efetiva, porque ela é um fato permutativo. E que a variação patrimonial diminutiva no suprimento de fundo, no ciclo do suprimento de fundo, ela ocorre quando dá prestação de contas. Fechou? Aí vamos ver o que a questão fala aqui. Sendo assim, para registrar o pagamento ao suprido, o Tribunal de Contas utilizou fixação da despesa? Não. Variação patrimonial aumentativa ou diminutiva? De jeito nenhum. Por quê? Porque você não passou por contas de resultado ainda. Se ele falasse no momento da prestação de contas, aí a resposta seria variação patrimonial diminutiva. Mas quando ele está falando no momento do pagamento, então para você pagar, só que o certo, pessoal, deixar claro, o certo, pessoal, seria o quê? Seria no momento da liquidação. Como ele falou no momento do pagamento, não, mas no momento do pagamento está certo. No momento do pagamento, vai diminuir o dinheiro do caixa e vai diminuir aqui essa conta do passivo circulante. Então, não está errado não. Está certo. Diminui aqui, diminui aqui. Você usou uma conta do ativo circulante e usou uma conta do passivo circulante. Concordo com o gabarito, de dado. Tá bom? Então, para deixar claro, a conta do passivo circulante você usa tanto na liquidação quanto no pagamento. Gostei da questão, muito boa. Difícil também. 38. Uma entidade pública apresentou os seguintes itens patrimoniais. Lembrando que a gente está em 31/12/2016. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a gente vai classificar um direito ou um bem como circulante se esse direito ou esse bem for realizável em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Então, tudo aqui que foi em até 12 meses da data das demonstrações contábeis é circulante. Tudo que for após 12 meses da data das demonstrações contábeis, não circulante. Então, vamos lá. Prêmios e seguros a apropriar. Isso aqui é ativo circulante. Créditos escritos em dívida ativa não realizados em 2018. Ativo não circulante. Obrigações com fornecedores de despesa processada com material de consumo que serão pagos em 2017. Passivo circulante também vai estar no passivo financeiro. Empréstimos e financiamentos de longo prazo. Passivo não circulante, também passivo permanente. Só um detalhe. Nem tudo que está no passivo circulante ou não circulante vai estar no passivo permanente ou passivo financeiro. Os critérios são diferentes, beleza? Mas o que é que garante que algo vai estar no passivo financeiro? É uma obrigação que já passou pelo estágio do empenho e da liquidação. Uma obrigação que já foi empenhada e liquidada, ela está com atributo F, ela faz parte do passivo financeiro. Então eu concordo com o gabarito, que seria letra B.
Mas olhando aqui de cara, ó, a gente já sabe que você ficaria na dúvida entre a letra A e a letra B. Ó. Que aqui é circulante e aqui é circulante. Não circulante, não circulante. Você ficaria na dúvida aqui, ó. Passivo financeiro está igual. Passivo financeiro, passivo permanente. Se é uma dívida de longo prazo, é lógico que vai estar no passivo permanente, tá bom? Concordo com o gabarito também, B de bola. Vamos agora para a questão 39. Um TRT apresentava as informações a seguir sobre um ativo imobilizado após o reconhecimento da depreciação referente ao exercício financeiro de 2015 e da realização do teste por redução ao valor recuperável em 31/12 de 2015. Vamos lá. Custo de aquisição. Então, valor contábil bruto. 50 mil. Depreciação acumulada. 16.560. Certo? Então, isso aqui vai ser o seguinte. Valor contábil líquido. A gente fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 33.440. Perda por redução ao valor recuperável. Aí a gente tira aqui. Menos, vamos ver aqui, o que é que ele fala? 3.440, tem um impairment de 3.440. Após o reconhecimento ao valor recuperável, as estimativas para a vida útil e o valor residual do ativo passaram a ser 2 anos e meio e 3.600. Então, vamos lá, vamos tirar 3.440. Então, ficou 30 mil. Vamos ver o que é que ele pede. Porque se ele pedir só o valor contábil líquido, já é 30 mil. Mas eu acho que ele não vai pedir isso não, mas vamos olhar. O tribunal utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. E em 31/12/2016, o valor recuperável imobilizado era 19. Com base nessas informações, o tribunal, em 2016, reconheceu a variação patrimônio quantitativa de quanto? Então, a gente vai precisar dos dados sim. Vamos avançar. Então, a gente já chegou que o novo valor contábil bruto vai ser 30 mil, que é o valor atualizado. Só que esses 30 mil, eu vou dividir eles. Eu vou ter o valor residual, isso aqui vai ser 3.600, certo? Menos 3.600. Isso aqui vai me dar 26.400. 26.400, eu vou dividir agora por quanto? Ó? Eu vou ter 2 anos e meio. Então, cada mês, porque me importa é os meses. Então, eu vou ter 12 meses, mais 12 meses, mais 6. Eu vou ter 30 meses. Então, por mês, eu vou dividir isso aqui por 30. Certo? Então, vamos dividir isso aqui por 30. Isso aqui vai 0, vai 0. 26 aqui vai dar 8. Aqui vai dar 24. Aqui vai dar 8. Vai dar 880. Então, pessoal, a depreciação mês atualizada vai ser 880. Então, por mês, vai dar 880. Vamos multiplicar isso aqui por 12 agora, que é o do ano. Então, isso aqui vai dar 8.800, certo? Mais 1.600, mais 160, que é os 12. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei 880 e multipliquei por 10, 8.800. Depois eu peguei 880 e multipliquei por 2. 800 vezes 2, 1.600. 80 vezes 2, 160. Então, a gente tem aqui 60. 8 mais 4, 8 mais 6 dá 14, aqui vai dar 15. E aqui vai dar 10.560. Certo? Então, 10.560 é a depreciação acumulada. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui 30 mil e vamos tirar 10.560. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 19.440. Só que tem um detalhe. Ele está falando que o negócio não vale mais 19.440. Ele está dizendo que vale 19 mil. Ó. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte. Teve uma depreciação acumulada de, vamos pegar aqui, 10.560. E, além disso, eu tive que reconhecer o impairment para chegar nos 19 mil. Ou seja, eu tive um impairment de 440. O importante é que durante 2016, o meu ativo, que era de 30, ao final do exercício ele caiu para 19 mil. Então eu tive uma variação patrimonial diminutiva total de 11 mil. Esse foi o gabarito. Questão bem complicada. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. A questão 40
ela passa alguns dados, a gente não vai responder ela de cara, vamos ver o que o cara pede. E ele pede o seguinte: o resultado da execução orçamentária e o resultado financeiro foi de. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver o seguinte: será que a gente tem necessidade de calcular tudo? Tem, porque aqui, ó, essa resposta é igual a essa e essa resposta é igual a essa, quanto ao balanço orçamentário. Vamos começar pelo orçamentário. Como é que a gente calcula o resultado orçamentário? A gente pega a receita arrecadada e a gente compara com a despesa empenhada. Vamos ver se vai dar isso aí mesmo. Vai dar deficitário. Então vamos lá. 64 milhões menos, na verdade é 28. 28 menos 64 vai me dar aproximadamente 36 milhões. Então, pessoal, eu já sei que a minha resposta vai ser ou essa ou essa. Professor, mas por que você não calculou tudo? Não precisa. Eu já sei que vai ser aproximadamente 36 milhões. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Aqui ele está me falando que o balanço financeiro, um foi negativo e o outro foi positivo. Eu não vou fazer toda essa conta também, não. A gente vai simplificar. Só que você tem que montar o balanço financeiro. O que é que a gente vai fazer? Vou montar o balanço financeiro aqui. Vou montar o balanço financeiro aqui. Então vamos lá. Para montar o balanço financeiro, o que é que você tem que fazer? Você vai ter o balanço financeiro. Vamos até isso aqui como referência. Aí você vai ter as receitas orçamentárias. Você vai ter as receitas extra-orçamentárias. Você vai ter as despesas orçamentárias. Você vai ter as despesas extra-orçamentárias. Você vai ter o saldo inicial do caixa e o saldo final do caixa. Eu não preciso pegar tudo. Se eu tiver o saldo final e o saldo inicial, eu chego lá. Ele dá o saldo inicial e o saldo final? Não. Mas ele coloca aqui também outro negócio. Ele coloca transferências financeiras recebidas e transferências financeiras concedidas. Então vamos lá. Despesas liquidadas. Não me interessa. Despesas liquidadas interessa por causa do resto a pagar. Então vamos lá. Despesas empenhadas. 64, 185. Então vem para cá. Ó. Vamos jogar com outra cor aqui para facilitar. Vamos jogar com outra cor aqui para não ter problema. Voltando. Vamos jogar com a cor verde. Então vamos lá. Despesas orçamentárias. 64, 185, 000. Transferências financeiras concedidas. 2, 360, 000. Pagamento de restos a pagar, que é despesa extra-orçamentária. 2 e 800. Fechamos o primeiro. Receitas extra-orçamentárias. Restos a pagar inscritos. 6 milhões e 500. Transferências financeiras recebidas. 39 milhões. Receita orçamentária arrecadada. 28. 305. 00. O que é que a gente faz agora? Só somar. Vamos fazer só uma soma aqui. 0, 0, 0. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 8. 8 com 9, 17. 17 mais 3, 23. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Então é isso. Se eu não errei nada aqui, vamos de novo. 8, 17 mais 6, 23. Sobre 2, 4, 7. Fechou. Próximo. 0, 0, 0. Aqui vai ficar um 5. 8 mais 6, 4. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. Sobe um aqui. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 69. Certo? Então aqui ficou 73.000. 73.805. Aqui ficou 69.345. Ou seja, aproximadamente, o saldo foi positivo de entradas em 4 milhões. Vamos ver? O saldo foi positivo em 4 milhões aqui, porque aqui foi negativo. Então, o gabarito é letra E. Com isso, pessoal, eu evitei fazer contas desnecessárias e perder tempo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 41. A questão 41,
Ela dá alguns dados, não vamos partir direto para os dados, e vamos ver o que o cara pergunta. Ele quer o valor total das variações patrimoniais quantitativas. Vamos lá. Ele fala sobre liquidação, ele fala sobre pagamento, informações adicionais. Vou te dar uma dica. Dica que eu dou na aula de lançamentos. Todos os pagamentos, porque assim, você tem que saber o grau de detalhe da questão. Essa questão, ela separa liquidação de pagamento. Olha o que eu vou te dizer. Todos os pagamentos nas questões que ele trabalha com detalhamento de liquidação e pagamento, todos os pagamentos são fatos permutativos. Então, esses dados aqui, ó, são todos inúteis. Continuando. Pagamento de restos a pagar é um fato permutativo. Restituição de depósitos é uma despesa extra-orçamentária, fato permutativo. Então, só sobrou aqui, ó, isso aqui, sobrou isso aqui, e vamos para o outro. Na liquidação, liquidação da despesa com o pessoal é uma variação patrimonial diminutiva. Serviços terceiros é uma variação patrimonial diminutiva. Material de consumo é um fato permutativo. E liquidação de material permanente é um fato permutativo. Então você viu, pessoal, que eu reduzi isso aqui a isso aqui, ó. Aqui vai ficar 340 mil. E aqui vai ficar 110 mil. Fazendo uma conta fácil, isso aqui vai me dar 8 milhões. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo, que eu estou analisando só isso aqui. 340 mais 110, isso aqui vai me dar 450 mil. Vamos só ver se tem mais alguma surpresinha nas informações aqui que estão faltando. A despesa com encargos da manutenção do material de consumo adquirido foram consumidos 524. Opa, então aqui já tem mais um dado para somar. Os serviços terceiros referem-se à manutenção de informática que não geram alteração na vida útil dos equipamentos. Então aqui, pessoal, eu ainda tenho que somar 524 mil. Então isso aqui ficou 8,97400. Vamos torcer para ser esse valor aí. Olha aí, que coisa bonita de se ver. Então, dica, todo pagamento, parece assim, cara, que questão doida é essa? E o professor resolveu em menos de 2 minutos. Por quê? Porque você tem que ter os fundamentos. Qualquer pagamento de qualquer despesa que antes foi liquidada, o pagamento em si é um fato permutativo. Todas as despesas extra-orçamentárias são fatos permutativos. Todas as variações quais são fatos permutativos. Aí quando chega na questão que o cara te pergunta qual é o somatório das VPDs, você não vai ter dúvida, você já vai direto no foco. Beleza? Pessoal, no geral, a prova não foi fácil. A prova foi de médio para difícil. Tivemos 2 questões muito complicadas aí, certo? Que precisava você ter um raciocínio, uma bagagem anterior boa. Mas é isso. Eu tenho certeza que os alunos que fizeram o curso aqui comigo estão bem preparados, devem ter se saído bem nessa prova, certo? E espero notícias aí da aprovação. Até o próximo encontro.